E aí, será que você tem um superpoder e não está sabendo utilizar? O cérebro humano é o objeto mais complexo do universo e eu vou te contar o porquê ao longo deste vídeo. E cara, convenhamos, já pensou em um mundo que nem todos dominam essa potência? Aprender a utilizar pode colocar você à frente dos demais, você sabe disso. A minha ideia principal é te ajudar a sair deste vídeo com algum conhecimento que talvez você não tenha. E para isso estou embasado no livro O Cérebro que se Transforma. Será que vale a leitura? Estarei dividindo esse vídeo aqui em 5 bloquinhos, porque é lógico, se trata de um livro, eu poderia o fazer em 30 blocos, mas aí não ia ter graça na hora que você fosse ler, né? É um livro que fala sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro em se modificar, em se adaptar. E Norman Doidge, quem escreveu essa obra, e o cara é realmente diferenciado. Ele é psiquiatra, pesquisador, psicanalista, enfim, um monte de coisa. E se esse tema te interessa, já deixa o like e vamos lá. Para começar, somos apresentados ao cérebro plástico, ou seja, aquele que tem a capacidade em se adaptar conforme necessário. Em outros tempos, o localizacionismo era lei. Como assim? Acreditava-se que o cérebro fazia isso, aquilo outro, como se fosse uma máquina. A gente pode comparar com um computador, por exemplo. O HD foi feito para armazenar dados, o cooler para resfriar componentes, a entrada USB para se comunicar com dispositivos externos. Galileu Galilei, René Descartes, nomes que você já deve ter escutado na escola, eram favoráveis a essa ideia de localizacionismo. De fato, é uma linha de raciocínio que faz sentido, principalmente se a gente for olhar para anos e anos atrás, séculos que sejam, da onde o nível de informação não era nem perto do que o que possuímos atualmente. Existem funções do cérebro que já são pré-estabelecidas, digamos, como o córtex pré-frontal vai agir na tomada de decisão. Mas aí é onde mora o pecado localizacionista. Não é só isso e ponto final. O nosso cérebro vai encontrar formas de resolver os problemas dele. A gente adapta coisas o tempo inteiro se for observar. Você pode, sei lá, pegar 1 litro de refrigerante e utilizar para armazenar sua coquinha gelada. Mas você também pode pegar esse mesmo litro e apoiar no seu celular enquanto você come alguma coisa e assiste esse vídeo. Ah, talvez não foi feito para isso, mas você adaptou e funciona. Vai dizer que você nunca fez algo do tipo. O cérebro identifica caminhos. Uma pessoa surda, aquela área dedicada à audição não vai ser simplesmente descartada, pois a área responsável pela visão pode se apropriar e esse indivíduo vai passar a ter uma visão periférica mais bem elaborada, que essa visão lateral. Isso tem exemplo prático na vida da pessoa, porque talvez um problema vindo de longe, ela não terá possibilidade de escutá-lo, mas como ela tem essa visão mais aguçada, ela consegue identificar e checar. Opa, movimentação estranha, deixa eu conferir o que é. E no fim pode salvar a vida, quem sabe? Isso só nos dias de hoje, né? Antigamente, cujo a vida era mais rara, digamos, era mais difícil se manter vivo, era fundamental. E mais interessante é que algumas situações podem fazer essa plasticidade ser aflorada, como interações sociais, atividades físicas, novos aprendizados. E isso, inclusive, foi testado em animais. A propósito, vai acender uma grande polêmica que daqui a pouquinho eu trago para você. Os animais que cresceram com mais brincadeiras, mais estímulos, tiveram uma capacidade de desenvolvimento muito superior do que aqueles geneticamente idênticos que não tiveram a vivência dessa mesma realidade. As ramificações neuronais também são até 25% maiores nos bichinhos que tiveram essa imersão com brincadeiras. Quanto mais novos estimulados, maiores são os resultados. Até aqui a gente já começa a observar que o nosso cérebro dá seus pulos e gosta de estar vivo, gosta de situações que promovam maior evolução para ele. E eu tenho que reservar um bloquinho para falar de alguns participantes do livro, como o lendário Bai Rita, um grande inventor acompanhado de perto pelo autor Norman Doidge. Ele desenvolveu uma luva simplesmente para a NASA em que proporcionava aos astronautas maior sensibilidade no toque ao portá-las. E trouxe isso para a vida real também. Pessoas com doenças, assim como a lepra, que tem justamente esse problema de sensibilidade, tendo a luva em mãos, tiveram a situação de enfrentar o problema de uma forma muito mais digna. Além disso, Bai Rita também desenvolveu um aparelho para pessoas com problemas de equilíbrio. Uma mulher que tem uma história muito bonita neste livro, que eu, a propósito, eu vou trazer um videozinho falando sobre, porque é realmente algo muito emocionante, teve esse problema de equilíbrio sanado. Ela vivia com a sensação de constante queda. E esse benefício pode ser trazido para idosos, que se trata de uma faixa etária que tem um pouco mais de dificuldade nessa estabilidade
que, utilizando o aparelho, também podem vencer esse problema, assim como quem tem Parkinson e outros tipos de situações que limitam um pouco o equilíbrio. Este inventor consegue provar que algumas funções abandonadas, devidamente sendo estimuladas, podem ser recuperadas, como a memória. Ele tem uma visão muito disruptiva sobre as coisas. Ele não acredita que nós enxergamos com os olhos, ele acredita que a gente enxerga com o cérebro e os olhos são receptores para proporcionar essa visão. E ele debate disso de uma forma muito inteligente, é algo realmente prazeroso em se ler e eu virei um fã número 1 deste cara. Alguns outros grandes nomes são citados e o legal é que isso ocorre de uma forma bem dinâmica, bem didática, como por exemplo, Broca. Temos a área de Broca no nosso cérebro, cuja está diretamente atrelada à nossa fala. Rousseau também é trabalhado no livro contra uma ideia mecanicista do cérebro. Ele acreditava que o cérebro era vivo. Freud é citado falando que dois neurônios que se ativam simultaneamente conectam entre si. E é muito bacana porque Freud ele era piada, cara. Quando tiveram essa descoberta, Freud já sabia disso há mais de meio século. E outros tantos nomes incríveis nós podemos ver no livro que realmente trazem mais credibilidade para a obra. Em uma terceira parte eu avanço porque nem tudo são rosas e, como eu mencionei anteriormente, temos a grande polêmica dos animais. Neste livro são relatados estudos dos quais foram feitos com os bichinhos, assim como gatos, cães, ratos, macacos e até gansos. Inclusive, tem uma baita curiosidade que se você cria um ganso desde filhotinho do seu lado, ele acha que você é o pai ou a mãe dele. Parece loucura, é loucura, mas um tal de Conrad Lohan provou isso. Enfim, achei algo muito curioso. Mas voltando ao aspecto polêmico dessa história, então, animais têm limitações geradas para que seja possível a identificação de como podemos as enfrentar. E isso certamente é algo muito doloroso que fez com que surgisse para mim um grande paradigma. Realmente os animais devem sofrer por nós? Porque eles sofrem. Mas será que é preferível que o animal sofra para salvar uma pessoa que a gente ama? Para proporcionar maior qualidade de vida para quem está ao nosso lado ou de repente para nós mesmos? É tenso, bicho, literalmente. Você, o que pensa dos estudos com os animais? Deixa nos comentários aqui embaixo pra gente. Eu particularmente reconheço o valor dos estudos, mas acredito que devem existir sem que haja nenhum tipo de covardia com os bichinhos. Existe a organização PETA, que defende o direito dos animais, inclusive na sua casa deve ter aí algum shampoo, algum creme ou qualquer tipo de cosmético com um selinho deles. Neste livro a gente tem um baita embate entre um cientista e o PETA. Cara, é um verdadeiro bafafá que é só para quem lê o livro para entender e para escolher um lado, se é que tem algum lado certo. E se tá curtindo o conteúdo, pô, demorei alguns dias para ler o livro, acho que vale uns 2 segundinhos ali para você deixar um like. E se inscrever, então é loucura, cara. Pô, seu cérebro vai dobrar de tamanho, você vai virar um Megamente, um Jimmy Neutron, sei lá. Eis que pisamos no quarto bloco deste vídeo, onde a gente vai pegar aquela ideia de complexidade do nosso cérebro, em que eu já havia visto no próprio YouTube, anos atrás, Drauzio Varela conversando com a Jut, em que ele falava do cérebro humano poder ser mais complexo que o próprio universo. Na época eu não prestei tanta atenção assim, mas eu pude me deparar com essa situação novamente, acompanhando o cérebro que se transforma. Na obra são mencionados cérebros de animais, tal qual o chimpanzé, que também tem um cérebro muito complexo, cara, porque 98% do DNA deles é compartilhado com o ser humano. Isso me assusta muito, mas a gente tem um gene que faz toda a diferença, que permite com que nossos neurônios continuem se multiplicando até 100 bilhões. Começa com 1, 2, 4 e por aí vai. Já os chimpanzés param muito antes, porque eles não têm esse gene tão especial. E como se não bastasse eu não saber dimensionar o que seja 100 bilhões de qualquer tipo de coisa, nosso córtex, nossos neurônios no córtex, conseguem fazer até 1 quadrilhão de conexões sinápticas, que são impulsos enviados de um neurônio para o outro através de, enfim, informações que caminham por meios químicos, elétricos. Daí, quando a gente pensa que já está bom de números abissais, aparece um prêmio Nobel, um biólogo molecular chamado Gerald Edelman, que traz a ideia de que se a gente fosse resumir em números, a capacidade de circuitos nervosos do nosso cérebro parte de 1,
e tem simplesmente 100, ou melhor, 1 milhão de zeros à direita. É algo imensurável, cara. Ele tenta mensurar, mas é imensurável. Para se ter uma noção, quando o livro foi elaborado, o universo estudado, se fosse resumido em números, teria como matéria, como objetos conhecidos, o número 1 seguido de apenas 79 zeros. Então daí surge muito essa ideia de o cérebro humano, no caso, ser mais complexo que o próprio universo. Lógico que as coisas não são tão simples assim, há muito que se debater sobre o tema, mas já dá pra gente ter uma pequena noção de o quão complexo é o nosso cérebro. E você, cara, tem um desse aí contigo. Desde o dia que você nasceu até o seu último dia de vida, ele vai te acompanhar, nutri-lo, parece-me uma boa ideia, mas aí é com você também. Agora estamos no último bloco e se você está ainda, eu acho que eu estou conversando com um leitor ou com um futuro leitor. O cérebro que se transforma é uma leitura para você? Nestes últimos segundos vou falar de alguns pontos-chave, daí você toma a decisão se vale ou não a pena comprar. Este livro tem disponível na Amazon, justamente foi onde eu comprei. Você pode fazer a aquisição de forma física ou também digital para ler no Kindle. Também deixo o Kindle na descrição caso você queira ler na telinha. Vou trazer o tamanho, a dificuldade, a sensibilidade, a experiência e a aplicação deste livro para você. Tamanho. Sem contar agradecimentos, notas de rodapé e outras questões que talvez você não vai ter interesse em ler, são 340 páginas. É algo relativamente grande, se você não está acostumado, pode gerar algum cansaço. Mas terminar uma obra desse tamanho dá uma satisfação que não tem muito o que dizer. Dificuldade, o linguajar é um pouco técnico de fato, mas eu particularmente não sou da área e entendi bastante coisa. Aí fica a seu critério se você quer se desafiar ou prefere ficar rolando o feed mais um pouquinho. Sensibilidade. Este livro é um livro um pouco pesado, envolve temas afetivos, situações que podem vir a incomodar. Então, se você é uma pessoa muito sensível, recomendo que não leia para evitar que gere qualquer tipo de gatilho. Quando a gente tiver um livro para você, eu vou falar. Experiência. Tem muita história boa, dá para se emocionar com recuperações, pessoas que venceram derrames, pessoas que com graves problemas de relacionamento conseguiram voltar para o eixo. Enfim, dá a impressão que tudo nessa vida tem uma solução quando você lê esse livro. Aplicação. Você pode encontrar formas de ter uma qualidade de vida melhor, maior capacidade de raciocínio, inteligência mais bem desenvolvida como um todo. E no livro também é destacado que o simples ato de ler está associado com uma qualidade de vida de fato melhor. Pessoas com o hábito da leitura estão correlacionadas a pessoas que têm um nível de demência muito menos frequente ocorrendo em suas vidas. Concluo que caso seja o primeiro livro da sua vida, pode te gerar alguma dificuldade, então cabe bem avaliar esses pontos que eu trouxe. E digo que eu ainda não sou um grande leitor, mas pretendo me tornar. Com esta obra eu sinto que de fato aprendi coisas, eu agreguei conhecimento ao meu repertório, mas a experiência de cada um é única. Então só você poderá dizer se esse livro foi algo realmente especial na sua vida ou não. Acredito que será, mas aí apenas a experiência da leitura vai te proporcionar essa resposta. Já comprei este livro para mim, para presentear, enfim, tá na descrição aí se for de seu interesse e chega rapidinho, tá? E como cereja do bolo, em meio a alguns relatos de grandes descobertas feitas por pessoas em idades mais avançadas, o violoncelista Pablo Casals, no auge de seus 91 anos, foi questionado o porquê de continuar aprendendo. E provando que o nosso cérebro é interminável, ele disse: bom, continuo aprendendo porque sinto que ainda estou progredindo. Novamente agradeço por ter estado aqui comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.